Iniciando a pauta do dia de hoje, dedica-se a presente reunião à realização de audiência pública, em atendimento ao requerimento número 51 de 2013 desta comissão, aprovado no dia 9 de outubro de 2013, que requer seja convidada para participar de audiência pública nesta comissão a senhora ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Gleice Hoffmann, com o objetivo de discorrer e debater as questões referentes aos processos de contratação e concessão de obras rodoviárias, ferroviárias, portuárias e aeroportuárias. Convido para que tome assento à mesa, Sua Excelência, a senhora ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, senadora Gleice Hoffmann, a quem damos as melhores boas-vindas em nome de todos os integrantes desta comissão. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença da senhora ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, senadora Gleice Hoffmann, por ter aceito o convite que lhe foi feito por esta comissão, mediante o requerimento aprovado no último dia 9 de outubro, para que ela hoje pudesse conosco discutir e debater sobre os processos de contratação e concessão de obras rodoviárias, aeroportuárias, ferroviárias e portuárias. Seja muito bem-vinda, mais uma vez lhe desejo, senhora ministra, e com satisfação passo a palavra para a sua exposição inicial. Muito bem. Bom dia, presidente. É um prazer enorme estar aqui. Bom dia aos senadores. Muito bom rever os colegas e também estar no Senado da República, a minha casa. Bom dia a todos os assessores, à imprensa. E eu trouxe aqui uma apresentação, não me pretendo fazer nenhuma narrativa sobre cada obra, situação técnica, mas sim uma narrativa sobre o programa de concessões como um todo. O que nos levou a lançar o PIO, o que ele significa para o país, quais são os desafios que temos e a fase do processo em que estamos. Um pouquinho para situar a casa, situar a comissão, da importância que tem esse processo e da importância que tem também o Congresso Nacional, o Senado da República, em acompanhar e colaborar, como tem colaborado, com o nosso programa de concessões. Então, nós temos aqui quatro eixos, né, as concessões na área de ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Vamos pretender falar rapidamente sobre cada um desses eixos. Pode passar. O Programa de Investimento em Logística, o PIO, é a integração de duas ações de planejamento do governo feito nos últimos anos. O Plano Nacional de Logística de Transporte, que nós tivemos 3 versões, com as atualizações decorrentes dessas versões, 2006, 2009 e 2012, e o Plano Nacional de Logística Portuária, o PNLP, de 2009, 2010 e 2012, com o Master Plan. Esses 2 planos deram base e fundamentaram o Programa de Investimento em Logística e a primeira fase dos investimentos que nós apresentamos no ano passado. Uma parte em agosto e outra parte em dezembro. Em agosto, nós lançamos rodovias e ferrovias e, em dezembro, nós lançamos portos e aeroportos. O PIO, como nós chamamos, ele é complementar ao Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que foi lançado em 2007. O PAC tinha um foco muito grande em desenvolver as obras públicas. Claro que nós tínhamos e temos ainda no PAC processo de parceria privada, principalmente na área de energia, petróleo e gás. Mas na área de logística de transporte, o foco foi
foram as obras públicas, assim também como na infraestrutura social, saneamento, habitação, enfim. Com o PIO e a integração desses dois planos, o cruzamento do Plano Nacional de Logística de Transporte e de Logística Portuária, nós pretendemos um estímulo ao investimento privado. Avaliamos que seria necessário trazer a iniciativa privada, os investidores, as empresas, para participar dos investimentos em infraestrutura, mais pela expertise de gestão, pela experiência, do que necessariamente pelos recursos. Nós temos hoje recursos para serem executados no nosso programa de aceleração do crescimento e, muitas vezes, nós temos dificuldades em fazer essa execução. E nós acreditamos que, com o plano de investimento em logística complementar ao PAC, nós vamos ter uma elevação do nível de investimentos também na nossa economia. Pode mudar. Então, como eu estava falando, o PIO foi lançado, com planejamento integrado do sistema de transporte e com articulação com as cadeias produtivas, o que nos levou a definir os primeiros eixos a serem objetos de intervenção, tanto de rodovias como de ferrovias, foi exatamente o mapa produtivo do país, tanto a produção agrícola como a produção mineral e a produção industrial. E o foco é investimento privado, qualidade dos serviços e diminuição do custo logístico. Os investimentos privados estão estimados em 213 bilhões de reais, rodovias 52 bilhões, ferrovias 99, portos 54, aeroportos 8,7 bilhões. Isso são estimativas dos investimentos que nós temos através dos projetos conceituais que são apresentados para licitação. Os efeitos que nós esperamos desse programa: construir uma logística integrada de transportes, complementares, inclusive, reduzir o custo de escoamento e aumentar a competitividade da produção nacional, atrair, assim, portanto, mais investimentos para a produção. Nós avaliamos que, se tivermos infraestrutura de transporte, uma logística integrada, nós estimulamos a produção. Um caso emblemático é a produção agrícola no nosso centro-oeste, em que, muitas vezes, os produtores seguram a produção agrícola por falta de condições de escoamento dessa produção. Aumentar a participação do investimento privado em infraestrutura, achamos isso importante, e aumentar, isso é uma grande consequência, aumentar a participação dos investimentos no produto interno bruto. Então, vamos para rodovias. Está escuro, não é? Configuração. Mas, enfim, vamos tentar aqui. Esse primeiro que saiu a... Deixa eu só achar aqui a minha anotação, que aí eu... Com a permissão da senhora ministra, eu... sabendo da presença aqui na comissão de Sua Excelência, o senhor advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, eu convidaria para que fizesse parte da mesa. Seja bem-vindo. Por favor, senhora ministra. Não precisava trazer o advogado, né? Não, quero agradecer a presença do ministro Adams, que tem sido um grande companheiro, parceiro no governo na condução do programa de investimento em infraestrutura e de concessões. Aquele mapa, pode colocar ele mesmo escuro, conseguiu, Penny? Ele ficou mais clarinho? Tá. Aqui é só para a gente ter ideia dos trechos que nós estamos falando do PIO. Os trechos em preto são as concessões da primeira etapa de rodovias. Nós tivemos uma primeira etapa de concessões, que foram as concessões federais e também estaduais. Foi no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Depois nós tivemos uma segunda parte de concessões, uma segunda etapa de concessões, que foi no governo do presidente Lula. E depois nós tivemos as intervenções do PAC, que são as duplicações e pavimentações que estão em andamento. E agora nós
estamos fazendo esses trechos em verde, que são as concessões do PIL. Seriam a terceira etapa de concessões, são 7.000 quilômetros, né, e todos prevêem a duplicação. Tem mais um que você... Pois, e esses em vermelho são os eixos que nós chamamos estruturantes. Muitos deles alguns trechos têm duplicação, outros não, e eles estão sendo objeto de análise pela EPL, exatamente para uma segunda fase do nosso plano de investimento em logística. Pode passar. Aqui são as extensões dos trechos do PIL, dos trechos verdinhos, né, que foram lançados no ano passado e foram escolhidos para iniciar o programa. Então, esse modelo, qual é o desafio desse modelo de concessão de rodovias? O desafio maior é conciliar investimentos urgentes para melhorar a logística. Portanto, nós focamos em duplicação nos primeiros 5 anos. Aqui eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho desse item, porque foi bastante criticado. Por que o governo pedia os investimentos em 5 anos? Na realidade, nós já estamos com a capacidade das nossas rodovias bastante comprometidas, né? Eu sempre brinco que, se é para deixar para fazer em 10 anos, nós temos expertise, nós fazemos em 10 anos a obra. Nós queremos exatamente a expertise, né, da gestão e da experiência do privado para antecipar essas obras e fazê-las. Nós tivemos, eu acho que aí vale a pena, aí ter tarifa socialmente aceita, ou seja, que a sociedade ache justo o pagamento e que ela só seja cobrada depois de 10% das duplicações, e uma rentabilidade que seja atrativa para o investidor e seja equilibrada. Então, a nossa taxa interna de retorno do projeto é de 7,2%. Vale a pena aqui falar um pouquinho das experiências que nós tivemos com os 2 modelos anteriores de concessões. O primeiro modelo, que foi realizado no governo do presidente Fernando Henrique, foi um modelo em que era por outorga, ou seja, nós concedíamos a rodovia àquele que tivesse um maior pagamento de outorga. As motivações naquela época para a concessão de rodovias eram reduzir as obrigações de investimento do governo federal e transferir a gestão da infraestrutura para o setor privado. Quais foram os maiores problemas que nós constatamos nesse modelo? Tarifas elevadas, contratos que não previam a obrigação de ampliar a capacidade da rodovia, contratos que não previam um índice de qualidade na manutenção, risco de quantitativo da obra do poder concedente e reequilíbrios necessários para evitar a deterioração das rodovias. No governo do presidente Lula, na segunda fase, qual era o principal objetivo? Buscar a modicidade tarifária em uma contraposição ao modelo anterior e uma exigência adequada, independente da verba prevista no contrato de concessão. E quais foram os problemas que nós constatamos? Uma baixa exigência de investimentos em ampliação da capacidade. Embora exista a previsão de duplicação, essa previsão de investimento ela ficou diluída no tempo. Portanto, hoje nós temos rodovias que, embora estejam sendo conservadas, não tiveram a sua capacidade aumentada. Então, nós buscamos, com esse modelo, tentar responder aos problemas que nós vimos no passado. Então, fazer um equilíbrio, ter os investimentos num prazo mais curto e aumentar a capacidade, fazer uma tarifa, ter uma tarifa socialmente aceita e ter uma remuneração justa ao investidor. É um equilíbrio, não é uma equação simples ou fácil, mas foi a que nós buscamos para um modelo de rodovias. Pode passar. Nós tivemos uma interação grande com a sociedade. Aqui é importante também deixar claro que os processos de consultas públicas, consultas ao mercado e os aprimoramentos ao tribunal, sugeridos pelo Tribunal de Contas da União, fizeram com que nós colocássemos adequações
né, ao processo. Muitas vezes tem crítica que nós mudamos, que estamos alterando o modelo, que isso dá insegurança. Não tem nada disso. Nós não estamos alterando o modelo, não estamos alterando regras jurídicas. Nós estamos fazendo adequações em decorrência, inclusive, daquilo que a legislação nos coloca em relação às etapas da concessão. Nós temos que fazer consultas públicas, geralmente são de 30 dias, tem uma audiência pública no meio desse processo, fazemos bastante conversa, recebemos muitas impressões e sugestões do mercado, e o processo ainda passa pelo Tribunal de Contas da União, para que aí nós possamos efetivamente publicar os editais e fazer o leilão das concessões. As alterações feitas para aprimorar o modelo, desde que ele foi lançado no ano passado, através dessa interação intensa, foi uma discussão sobre os valores do CAPEX, ou seja, dos investimentos e também de operação, a elevação da taxa de retorno de 5,5% para 7,2%, uma previsão expressa de reequilíbrio econômico-financeiro em casos de atrasos do DENIT e uma previsão de garantias de propostas adequadas. Eu acho que os senhores acompanharam, mas desde que nós lançamos o programa, principalmente no segundo semestre de 2012, nós tivemos uma longa discussão sobre a modelagem econômica financeira. A pedido do mercado e dos agentes que tinham interesse em investimento, nós acabamos retardando a publicação dos estudos exatamente para fazer uma discussão mais aprofundada dessa modelagem. Pode passar. Quais são os resultados? A BR-050 foi licitada em 18/9, teve um deságio de 42,38% em relação à tarifa de pedágio e 8 grupos participaram do leilão. Os próximos leilões já estão marcados para a BR-163 Mato Grosso, que vai ser no dia 27/11. A tarifa teto por 100 quilômetros é de 5,5, essa tarifa para o BID. A BR-060, que o leilão é no dia 4/12, e a tarifa teto é de 5,94 por 100 quilômetros. Os leilões que nós temos em perspectiva da BR-163, que o Tribunal de Contas está fazendo ainda a análise do processo, deve liberá-lo no início de dezembro, e a BR-040, que a programação é fazer a licitação em janeiro de 2013. Os demais trechos que nós tínhamos lançado, nós estamos avaliando os estudos para constatar a aderência a um modelo clássico de concessão. Se nós verificarmos que ele tem dificuldade de sustentação porque a tarifa ficaria elevada, já são trechos com tarifas mais elevadas, e com os ajustes que nós fizemos nesses trechos que estão indo à licitação, se aplicarmos e a tarifa for muito elevada, nós vamos avaliar para migrar para um outro modelo, ou uma concessão patrocinada, que seria uma PPP, ou então uma obra pública complementar. Ferrovias. Bom, a infraestrutura ferroviária que nós temos hoje é moderna, ela é muito restrita a poucos corredores do transporte, principalmente de minério de ferro. 2/3 da malha ferroviária não são explorados, né, 19 dos 30 mil quilômetros existentes. São trechos construídos há mais de 100 anos, não passaram por nenhum processo de modernização. Os serviços de transporte ferroviário, exceto de minério de ferro, que são esses trechos que têm uma operação mais moderna, mas têm defasagem tecnológica, equipamentos envelhecidos e baixo padrão de produtividade. Os preços são formados em um ambiente monopolista, porque o modelo de concessão foi verticalizado e com a pressão sobre a demanda e oferta limitada. Então, ele é um modelo que não responde ao desenvolvimento que nós queremos e nem ao estímulo para a ampliação da produção. Pode passar. Esses trechos em preto são a malha ferroviária explorada atualmente. Então, os senhores podem verificar que é muito pouco, né? Pelo tanto de ferrovias que nós tínhamos no país, o que de fato tem exploração e funciona hoje, né, com bases mais modernas, são esses trechos. Pode passar. Essa malha pontilhada é a que já foi lançada pelo PAC e está em execução. Portanto, é intervenção de obra pública, já na Norte e Sul, com um modelo de concessão de uso depois da obra. Pode passar.
E essa em verde é a malha que nós lançamos do Programa de Investimento em Logística. São mais de 11 mil quilômetros divididos em 14 trechos para o processo de concessão. São corredores importantes para o escoamento da produção, que fazem ligação, interseção com trechos que estão sendo construídos pelo PAC ou que já estavam operando no modelo de concessão antiga. Ministra, só para colaborar com Vossa Excelência, aquele trecho até Rondonópolis está pronto. A presidente foi inaugurar há poucos dias lá. É verdade. 250 quilômetros. Isso, inclusive com o pátio lá. De mais alta qualidade. De mais alta qualidade. Ela ficou muito impressionada. Muito impressionada. Vamos. E aqui em estudo... Não, tem lá, ó. Mato Grosso do Sul tem ali, vai fazer. Mato Grosso do Sul tem Maracaju, tem Dourados. E esse trecho em pontilhado são os trechos que estão em estudo já pela EPL, né, para uma segunda fase, um segundo lançamento do Programa de Investimento em Logística. Pode passar. O novo modelo de concessão é o que nós chamamos de ferrovia aberta, Open Access, é a separação entre quem gere a infraestrutura ferroviária e quem faz a operação de transporte ferroviário. O concessionário constrói e mantém a infraestrutura e o operador compra a capacidade e opera o transporte. É diferente do modelo que nós temos hoje, em que a operação é verticalizada. A Valec compra do concessionário a capacidade de transporte da ferrovia e revende aos diversos operadores. Pode passar. Ele proporciona a integração nacional da malha e estimula a maior concorrência e utilização das ferrovias. Qualquer operador pode atuar em qualquer ferrovia e a concorrência entre os operadores deve reduzir também, ao nosso ver, os preços praticados de tarifa. Os investimentos, eu queria só, antes, falar um pouquinho da experiência que nós tivemos de concessão de ferrovia e por que nós optamos por esse modelo. Então, nós fizemos as concessões de ferrovia em 96, entre 96 e 98, né, no programa de desestatização da malha ferroviária. Foram quase 30 mil quilômetros de ferrovias que nós tínhamos construído no país e a principal motivação daquelas concessões foram eliminar o déficit da rede ferroviária, um déficit grande, reduzir as obrigações de investimento do governo federal, criar uma fonte de arrecadação para o Tesouro. Na época, o arrendamento era por outorga, ou seja, levava a malha quem oferecesse mais por aquela malha, e transferir a gestão da infraestrutura para o setor privado, né? Quais foram os principais problemas que nós constatamos nesse modelo? Tarifas elevadas, próximos ao frete rodoviário, portanto, hoje o frete ferroviário é muito parecido com o de rodovias, o que não é correto, né? Porque a ferrovia ela tem como propósito reduzir o custo do frete, então isso impede que o usuário se aproprie dos ganhos proporcionados por um modal como esse. Parte da malha foi concedida para empresas dependentes do transporte ferroviário, introduzindo um viés de competição setorial, como é o caso dos minérios. A concessão não previa a expansão da capacidade de transporte, nem a resolução das interferências urbanas. Hoje nós temos grandes e graves problemas nas travessias urbanas das nossas ferrovias. Isso retirou a competitividade do sistema. Nós temos trechos de ferrovia em que o trem passa a 20, 25 quilômetros por hora, né? A ausência de obrigação de manutenção e prestação de serviço, que induziu ao abandono de trecho com baixa rentabilidade, excluindo do sistema a parte dos interessados. Ou seja, quem participou da concessão, ganhou a concessão dessa ferrovia, explorou apenas os trechos que tinham uma grande rentabilidade econômica. Os demais trechos, ainda que fossem interessantes e necessários para o desenvolvimento do país, não foram objeto de exploração. Então, hoje nós temos uma malha bastante sucateada, né? O modelo verticalizado criou monopólios na ferrovia, limitando o uso desse modal. Portanto, quem opera decide para quem vende a capacidade, se tiver capacidade sobrando, e o governo federal não aplicou recursos para a construção de novas ferrovias, o que nós começamos a fazer novamente a partir de 2007,
com o PAC, né? Então, no PAC, nós tivemos a retomada dos investimentos em ferrovia pela Valec, Ferrovia Norte-Sul e FIOL, a operação por concessionário privado no modelo verticalizado com subconcessão feita pela Valec, mas com cobrança de outorga, utilizado para financiar parte do investimento feito pela Valec. Precisamos fazer os ajustes da regulação para viabilizar a ampliação do transporte ferroviário e estamos agora apresentando esse novo modelo que nós avaliamos, é um modelo utilizado, né, bastante utilizado na Europa, e que nós avaliamos ser adequado tanto para que nós demos conta da demanda que nós temos atualmente de movimentação da produção, mas principalmente para que a gente induza a produção em algumas regiões do país ou induza o transporte por ferrovias. Né? O investimento total estimado é de 99 bilhões. A construção desses trechos é para ser concluída nos primeiros 5 anos. O prazo de concessão é de 35 anos e uma taxa interna de retorno do projeto de 8,5% ao ano. Esse é um modelo bastante seguro de investimento, dado que a Valec compra a capacidade da malha. Portanto, não tem solução de continuidade na remuneração do construtor. Podemos continuar. Tudo bom, Lida? Vamos para os portos. Bom, os portos, pode passar, Peninha. Você vai ter que mudar. Não está acertando o nosso... Deixei falando aqui pela minha cópia. É a configuração. É rapidinho. O que é? Deixa a gente na mão, né? Mas, em relação aos portos, os senhores acompanharam a discussão aqui do novo marco regulatório, a MP dos portos, foi bastante polêmica, mas o foco principal que nós tivemos na reformulação do modelo, nós lançamos o programa de portos em dezembro, junto com aeroportos, e imediatamente mandamos ao Congresso Nacional a MP. Ela foi aprovada, sancionada no início de junho, aprovada em maio pelo Congresso Nacional, e o nosso foco foi liberar as barreiras de entrada, ou seja, eliminar as barreiras de entrada no sistema portuário. Nós avaliamos que tem pouca concorrência, portanto, ainda preços altos no transporte portuário, tinha restrição a portos privados, nós somos um país com dimensão continental, com muitas peculiaridades, e avaliávamos que era importante ter um investimento privado ao longo da nossa costa, com terminais de uso privado, e o fechamento de mercado nos portos públicos, né? Nós tínhamos licitações descentralizadas. Acho que esse resultado ele é muito significativo e foi muito impactante para nós quando nós começamos a analisar e fazer estudos dos portos. Nós fizemos apenas 11 licitações de terminais portuários, de arrendamentos portuários nos portos organizados em 10 anos. E tínhamos vários, e temos vários questionamentos judiciais de portos arrendados, e também tínhamos questionamentos judiciais aos terminais de uso privado. E os nossos portos com dificuldades e pouca eficiência. É verdade que com o PAC nós fizemos uma intervenção grande também nos portos, principalmente na área de dragagem, melhorando a acessibilidade, aprofundamento de canal, melhoramos condições de berços em vários portos, fizemos essa intervenção, principalmente em Santos e portos da região Nordeste, mas nós avaliávamos e avaliamos que não é suficiente, que nós precisávamos ter um modelo que pudesse fazer de forma mais célere essa intervenção e dar capacidade nos portos para a movimentação da nossa produção cada vez mais crescente, principalmente produção agrícola e produção mineral. Pode passar. Então, nós aproveitamos a oportunidade para reorganizar os portos. Temos 117 arrendamentos vencidos ou a vencer até 2017. Por que nós fizemos o corte de 2017? Bom, a lei dos portos, a nossa MP dos portos, deu 180 dias para que a gente pudesse fazer estudos para fazer as licitações dos terminais que tivessem... Tudo bom, então?
dos terminais que tivessem com as licitações vencidas na data de publicação da MP ou a vencer até 1 ano e 6 meses após. Nós resolvemos fazer um corte até 17, porque nós estávamos contando de 12, 5 anos, que é o foco do programa dessa primeira fase do Plano de Investimento e Logísticas, ou seja, a gente ter a maioria dos investimentos dessa primeira fase do plano concretizados em 5 anos. Então, nós ampliamos um pouco aquilo que a lei dizia, que era de 1 ano e 6 meses, fomos até 2017 buscar quais eram os terminais que estariam vencidos ou a vencer nessa data de 2017. E constatamos que nós temos nada mais, nada menos do que 117 terminais portuários nessa situação, né? Então, o novo marco tem foco nisso, de fazer a licitação desses arrendamentos. Eliminar a restrição aos terminais privados, né? Nós já liberamos uma das primeiras consequências da aprovação e depois sanção da lei dos portos, foi a publicação do anúncio público de 50 terminais de uso privado e, na sequência, mais 12, e esses terminais já estão com processo em andamento na ANTAC para ter a sua autorização. Muitos deles devem começar os investimentos no início de 14, são investimentos de ampliação ou de construção de novas plantas. E eliminação também das barreiras à entrada nos portos públicos. Pode passar. Aqui é só um modelo, um exemplo de como nós buscamos fazer a reordenação dos portos. Primeiro, é importante dizer aos senhores por que nós centralizamos, né? Não tem a pretensão da União de fazer centralizado e tirar autonomia das docas federais ou dos estados que têm delegação da administração portuária. Mas nós precisávamos de um momento na gestão do novo modelo que a gente pudesse estabelecer regras e parâmetros mais universalizados. Inclusive, tinha uma cobrança muito forte do Tribunal de Contas da União quando ia qualquer processo de arrendamento de portos, da diferença de critérios que eram usados para fazer a concessão e também para fazer a modelagem, a organização, enfim, e ter os resultados. Então, quando nós centralizamos, foi exatamente para que nós pudéssemos universalizar alguns procedimentos que são importantes. Uma das coisas que é fundamental ao novo modelo é dar escala aos terminais portuários. Hoje nós temos cada vez mais demanda para a atracação de grandes navios, né? Nós já estamos operando com navio, vamos começar a operar com navios de 366 metros. Então, nós precisamos de berços maiores, precisamos de áreas maiores. Os portos que são referência no mundo são portos com grande escala para ter grande movimentação. E, infelizmente, nos portos brasileiros, ainda nós temos terminais pequenos, temos berços menores, então nós precisamos reordenar. Então, aqui tem apenas um exemplo que eu trouxe de Santos. Eu acho que o ministro Leônidas já esteve aqui na comissão fazendo uma exposição do modelo, mas é a reorganização da armazenagem na área de grãos na ponta da praia. Esse terminal maior é um terminal operado pela ADM. Ele é um terminal que vence em 17, mas ele tem possibilidade de prorrogação. Então, ele deve ser prorrogado. E do lado da ADM, nós temos 3 terminais. E aí, mais ao lado, aquele branquinho, é um terminal da Caramuru, e na frente nós temos container e um berço. Bom, nós temos que reorganizar essa área. O que nós fizemos? Como nós podemos prorrogar o contrato da ADM, nós avaliamos de prorrogar esse contrato da ADM, que é um terminal que tem um bom funcionamento, e discutir a concessão juntando esses 3 terminais que estavam separados, portanto, fazendo um segundo grande terminal de grãos, dando maior escala a essa movimentação de grãos. E um dos berços, né, então, ficaria dessa forma, e um dos berços que hoje serve ao terminal de containers, que não tem necessidade de mais um berço, precisa mais de retroárea, nós vamos licitar junto para ser modernizado, para servir aos terminais
de grãos. Então, esse é apenas um exemplo do que nós fizemos. Fizemos outros arranjos em outras áreas do porto e procuramos organizar o porto com foco no tipo de carga. Então, separando, tentando tirar um pouco da mistura. É claro que isso não vai ser feito com o primeiro arrendamento, mas não misturar, por exemplo, grãos com a parte de container. Enfim, não dá para ainda fazer isso na primeira rodada, mas a gente já conseguiu separar bastante o tipo de carga e a ideia é especializar dentro do porto as áreas para cada tipo de carga. Pode passar. Aqui é muito interessante, que é uma experiência lá no Pará, na Docas do Pará, que é com a transferência da operação de combustíveis do Porto de Belém, Miramar, para a Vila do Conde. Hoje nós temos aquela situação lá, escrita antes, né, que são os terminais de combustível, inclusive são perigosos, porque estão muito próximos à cidade, já tem dificuldade de movimentação, são antigos, né, e precisavam ter investimentos. Se nós fôssemos licitar no mesmo lugar, nós continuaríamos com o mesmo problema. Então, qual foi o arranjo que nós fizemos? Transferir esses terminais para a Vila do Conde. Então, nós vamos fazer a licitação das áreas novas no porto de Vila do Conde, junto com as áreas antigas. Ou seja, os terminais vão permanecer aonde eles estão até eles construírem as novas áreas. Mas vai contar prazo. Se ele ficar 5 anos no terminal antigo, vai descontar do prazo total da concessão quando ele for para o terminal novo. Então, nós fizemos uma licitação casada de transferência de área, o que nós podemos utilizar em outros portos, inclusive Santos, que é um porto com bastante saturação já, e que talvez a gente precise fazer algumas adequações de área para não prejudicar a cidade, o entorno, enfim, os moradores. Pode passar. O investimento total no programa, a previsão é de 54 bilhões de reais. Os primeiros resultados do programa são os TUPs em processo de autorização, são em 64 das 2 primeiras rodadas, né? Eles têm uma previsão de investimentos de até 10 bilhões, muitos deles começam com esses investimentos em início de 14. Os editais e estudos dos arrendamentos de Santos e do Pará, que já foram objeto de consulta pública, audiência pública, discussão, adequação, já foram entregues ao Tribunal de Contas no dia 11 de outubro. Os investimentos previstos de 5,7 bilhões naqueles terminais que serão arrendados. Tão logo o Tribunal de Contas analise, nós temos condições de ir colocando os terminais para a licitação, e estamos com editais e estudos dos arrendamentos de Paranaguá, Bahia e São Sebastião em processo de consulta pública. Já foram realizadas as 2 audiências públicas e agora estamos recebendo todas as contribuições, e os investimentos para esses dois estados, né, portos de 2 estados, é de 4,7 bilhões. E temos ainda mais 2 fases, né, de estudos, portos do Nordeste e alguns portos do Sudeste, que também têm terminais para serem arrendados. Aeroportos, também acredito que o ministro Moreira Franco já esteve aqui na comissão para fazer uma exposição. Nós fizemos a primeira rodada de concessão de aeroportos, foi de Guarulhos, Campinas e Brasília, no ano passado. Não lançamos em seguida a concessão dos outros 2 aeroportos, porque queríamos avaliar qual era o resultado dessa concessão. Avaliamos como positiva para todo o sistema, inclusive para os 3 aeroportos em questão, e aí lançamos a concessão desses 2 aeroportos, Galeão e Confins. Pode passar. Esses aeroportos têm um crescimento médio anual de passageiros de 12% ao ano, né? O total de passageiros transportados, né, em 2011 foi de 99.941.000 passageiros. Pode passar. Tem necessidades de investimento, não só por conta da Copa do Mundo, que são aeroportos referência, mas principalmente
porque são aeroportos de referência, são hubs para o país, têm importância no transporte de carga, né, e juntos correspondem por cerca de 68% dos investimentos necessários ao todo o sistema aeroportuário nacional até 2030. Pode passar. E as principais características regulatórias do modelo. Leilão simultâneo em 2 etapas, proposta fechada, envelopes, né? Depois o leilão aberto entre os proponentes, que foi, está ali os 3 primeiros proponentes, que é do leilão passado. Critério de seleção, aqui é por maior outorga, porque ele é sustentador do sistema aeroportuário, ou seja, nós estamos fazendo a concessão de 5 aeroportos, 3 já foram, estamos fazendo de 2, mas nós temos uma rede de aeroportos da Infraero com mais de 30 aeroportos, nem todos viáveis ou sustentáveis para fazer uma concessão, mas todos absolutamente necessários para o deslocamento de pessoas, bens, mercadorias no país e, portanto, precisam de investimentos e precisam de gestão, e a Infraero e o governo que vão dar essa sustentação. E, além da outorga fixa, tem uma contribuição variada, variável, isso que eu falei, subsídios cruzados, né, os valores vão para o Fundo Nacional de Aviação Civil, e somente a outorga fixa anual de Brasília, Viracopos e Guarulhos gerará em torno de 1,1 bilhão para serem utilizados em investimentos no sistema. Pode passar. As premissas, esse é o modelo societário, né? A Infraero participa com 49%, concessionária. Até quando eu cheguei, o pessoal da imprensa me perguntou se isso era impactante para o Tesouro, porque teve uma colocação do ministro Moreira Franco que dizia que isso dá impacto ao Tesouro, né, daria prejuízo. Foi uma opção que nós fizemos para a sustentabilidade da Infraero, porque nem todos os aeroportos são passíveis de concessão, são sustentáveis. Nós precisamos ter uma empresa para fazer a gestão dos demais aeroportos. A Infraero é essa empresa, e a participação dela junto nos aeroportos concedidos é justamente para que ela busque expertise, melhorar sua capacidade de gestão, conviver com grandes operadores e poder transferir esse ganho para todo o sistema aeroportuário, né? Pode passar. Então, premissas e resultados. Galeão, o prazo de concessão é 25 anos, Confins são 30 anos, contribuição variável, 5% da receita. Aí são os fatores, né, que falam da contribuição, os investimentos de retorno de 6,46%, essa é a TIR do projeto. O valor mínimo de outorga de 4,8 bilhões em Galeão e Confins 1,1 bilhão, um investimento exigido de 5,7 bilhões em Galeão e 3,5 bilhões em Confins. Pode passar. Bom, é isso, rapidamente, um panorama das concessões dos 4 eixos. É óbvio que nós temos outras áreas que também estão em processo de investimento e também tem concessão. Nós tivemos agora o leilão de Libra essa semana, que um resultado com muito sucesso. Nossa primeira concessão do pré-sal, do bloco do pré-sal. Temos outras concessões em andamento, já fizemos a 11ª rodada de petróleo e gás, e estamos fazendo também concessões na área de energia, tanto em linhas de transmissão como de geração. Mas o foco que nós trouxemos hoje aqui são exatamente dos eixos de transporte para melhorar a logística. É isso, presidente. Muito obrigado.